o horário aqui, o horário. E aí, no IFG, eu primeiro assumi uma coordenação, que é a coordenação do almoxarifado e patrimônio. E aí, todos os conhecimentos que eu aprendi, por exemplo, na disciplina de administração da produção, relacionado com a questão de gerenciamento de estoque, layout, compras, definição de consumo, essas coisas, todos esses conhecimentos foram importantes para o setor que eu acabei chefiando. E hoje já estou em outro setor, também na coordenação, que é o setor de administração e manutenção predial. Então, é um setor onde eu me responsabilizo em gerenciar a equipe de terceirizados, desde o pessoal que trabalha nos serviços gerais, como também os seguranças, motoristas, que prestam serviço ao Instituto por meio de empresas terceirizadas. Então, também, hoje, eu fico responsável em gerenciar essa área no Instituto. Eu estou no Instituto desde 2012, já tem um bom tempo já, de muito aprendizado, e a administração, para mim, foi essencial para o cargo que eu ocupo hoje. Não só o cargo, mas a própria função, né? A área administrativa. E lá em Goiás, além do Instituto, com um grupo de amigos, eu fundei uma ONG chamada Missão Peregrino, que inclusive o Francinado falou um pouco sobre esse projeto aí no início. É uma ONG que ela trabalha com o objetivo... Olha o Kobayashi, ó. A ONG trabalha com o objetivo de atuar, de dar apoio a organizações missionárias cristãs em outros países da América do Sul, América Latina, Europa, África e no Brasil. Então, a Missão Peregrino ela trabalha em 3 vertentes. Viagens missionárias, que nós realizamos para campos missionários, para dar um respaldo principalmente social e também evangelístico. A segunda vertente seria aí o suporte financeiro, também a esses campos missionários, mas sem precisar a gente se deslocar até lá. E um terceiro suporte seria ao próprio missionário que está no campo e que precisa de remédios, exames e que não tem condições. A Missão Peregrino oferta também dinheiro para esse missionário. E nós estamos em atividade desde 2014. Mais uma vez, os conhecimentos de administração foram úteis para mim, gestão do terceiro setor, né, gestão de ONGs. A minha experiência na Samar também foi útil. É interessante que eu vou contando aqui para vocês as coisas e na minha cabeça eu consigo perceber como que as coisas vão se encaixando hoje, mesmo sem você ter consciência no momento que você passa pela situação, né? Então, se não fosse administração e se não fosse a minha experiência na Samar, eu nem sei se eu criaria essa ONG hoje. E a Missão Peregrina ela já fez trabalhos no Peru, já fez trabalhos no Paraguai, em Uruguai e também no Chile. Trabalhos que eu falo assim, de viagens missionárias. E de suporte financeiro, nós já apoiamos trabalhos na África, por exemplo, Moçambique, Guiné-Bissau, Senegal. Apoiamos também trabalhos na França, financeiramente. Mas, assim, uma das minhas maiores alegrias em relação à missão, por exemplo, é uma coisa muito simples, é um trabalho que a gente apoiou em Moçambique, de uma missionária que ela cuida de um orfanato em Moçambique, com crianças que têm AIDS, e eles estavam querendo construir ali um sustento para eles, né? E o sustento ali seria por meio da cabra. Então, eles iriam comer a carne da cabra e iriam tirar leite da cabra para consumo e para venda também, não só do leite como do queijo. Só que eles não tinham condições. E aí a mulher perguntou para nós se a missão teria condições de doar um dinheiro para comprar cabra para o orfanato. Nós enviamos um dinheiro, eles compraram 3 cabras e alguns pitinhos, e depois enviaram para nós a foto das crianças com as 2 cabras e segurando uns pitinhos. Eu tenho até a foto estampada aqui no meu celular.
E é uma coisa simples, mas é uma coisa bonita, assim, que a gente pode ajudar, né? Apesar de a gente ter feito outros trabalhos até mais complexos do que esse, mas é uma história que eu gosto muito de contar, né? Que a missão já ajudou até comprando cabra para um orfanato em Moçambique. E é um projeto que até hoje está em atividade. Ano passado, uma equipe foi para o Paraguai. No Brasil, nós já fizemos trabalhos no Vale do Jequitinhonha. Para quem não conhece, é uma região que fica ali no norte de Minas. Já foi escolhida, eleita, entre aspas, como uma das mais pobres do país. Nós fizemos um trabalho lá, inclusive numa comunidade chamada Faixa de Gaza, porque toda hora tem tiroteio, então você tem que andar abaixado assim para não levar um tiro. É uma comunidade assim, bem complexa, violenta. Fizemos também um trabalho com os tapuias também aí em Nova América, na região de Rubiataba. E como o Francinado leu na minha apresentação, eu trabalho no mestrado com a questão migratória, refugiados, imigrantes. E essa minha vivência começou pela Missão Peregrino. Nós íamos fazer um trabalho no Paraguai, e o nosso ponto de encontro seria em Foz do Iguaçu. E eu não sei se vocês sabem, mas Foz do Iguaçu é uma cidade multicultural. Em Foz do Iguaçu você encontra árabes, você encontra asiáticos, você encontra latinos, pessoas ali de vários países. É normal você andar nas ruas de Foz do Iguaçu, encontrar uma mulher com burca, ou encontrar uma pessoa falando em chinês ou japonês, ou então encontrar uma mulher branca de estar queimada pelo sol. Então, é muito comum essa questão multicultural em Foz do Iguaçu. E nossa equipe fez uma parada lá em Foz para poder se reunir e seguir viagem até o Paraguai, até Assunção. E nessa parada, eu conheci uma família de refugiados sírios. E na época ali da Guerra da Síria, né, em 2014, 2015. E eu conheci uma família de sírios cristãos, que eles estavam sendo perseguidos pelo Estado Islâmico. A casa deles foi explodida durante a guerra, o conflito. E eles precisaram fugir de Damasco para o Brasil de forma assim urgente. Fizeram uma viagem de 20 horas. Escolheram o Brasil por acaso, porque o Brasil era um dos países que estava facilitando a entrada de refugiados naquela época. E um detalhe é que eles fizeram a viagem de 20 horas e a mulher estava grávida aí de 6 meses. E eu lembro que quando eu conheci essa família, o menino já estava com 2 anos e ele viu um desenho na minha camiseta e veio até mim, estendendo os braços. Eu peguei esse menino e ele começou a brincar com o desenho na minha camiseta. E aí eu lembrei de outro caso, que é o caso do Alan Kurd, que é aquele menino que morreu na praia. Não sei se vocês lembram dessa notícia. Foi uma notícia que chocou o mundo na época. O menino estava tentando fugir da Síria junto com o pai, num bote, no meio do mar, caiu do bote, morreu e o corpo foi parar na praia. Aí eu lembro que aquele menino que eu estava nos meus braços poderia ser mais um dessas vítimas que poderiam estar mortas no mar. E a partir disso, dessa experiência com essa família de refugiados sírios, eu comecei a me interessar pelo tema. E aí eu direcionei a missão para esse assunto, e a Missão Peregrino organizou alguns eventos com a temática de refúgio, fizemos algumas conferências, conversamos com alguns profissionais, e a partir disso foi me acendendo o interesse de trazer esse tema para a vida acadêmica. E eu já estava na administração, mas eu gostaria de tentar outras áreas. E aí eu busquei fazer uma especialização em docência universitária. E o meu TCC foi sobre o ensino de português para haitianos em Goiânia. Depois, foi uma pesquisa muito interessante, uma pesquisa muito boa de se fazer. Eu consegui uma nota boa no TCC, depois eu consegui publicar esse trabalho. Mas eu queria mais, né? Eu queria tentar um mestrado. E aí eu percebi que na UFG, em catalão, que hoje é o UFCAT, eles lançaram uma especialização em educação, direitos humanos e infância. E eu pensei que esse poderia ser um ponto de partida para eu tentar contatos para fazer o mestrado lá.
e foi o que eu fiz. Eu fiz a especialização lá, também com um TCC na área da migração, e aí eu analisei a inserção escolar de crianças haitianas em escolas públicas, foi uma pesquisa bibliográfica, e a partir disso eu fiz contatos e consegui entrar no mestrado lá, e eu estou até hoje, né? Na época era o UFG, Regional Catalão, e hoje é o UFCAT, Universidade Federal de Catalão. Eu lembro uma coisa interessante, que eu estava na seleção de mestrado, já estava na última etapa, que era a entrevista, e tinha assim umas 5 professoras, e só eu na sala, e dá aquele medo, né? Aquele frio na barriga. E aí eles fizeram a pergunta que eu mais temia. Rômulo, você é formado em administração. O que você está fazendo um mestrado em educação? E eu não sabia muito o que falar. Curiosamente, quando eu troquei de faculdade, na graduação, o meu TCC foi sobre um clube de leitura que nós criamos no IFG, e eu que fundei esse clube de leitura. E aí eu criei esse clube a partir de algumas coisas, a partir de algumas ideias de gestão, como se fosse uma ONG mesmo. Porque quando a gente fala de clube de leitura, o que a gente pensa? Um pessoal que se reúne para poder debater sobre livros, né? A galera lê livros e depois se reúne e debate. Só que, no meu caso, eu tentei algo mais profissional. Então, por exemplo, o nosso clube ele teve feira de livros, feira de troca de livros. Então, pessoas que nunca poderiam comprar um livro ganharam o primeiro livro nessa feira. Fizemos parcerias com o Instituto Federal, inclusive com recursos financeiros. Fizemos parcerias com alguns clubes de leitura aqui em Goiânia. Então, eu tentei gerenciar esse clube de leitura como se fosse uma empresa, ou como se fosse uma ONG. E aí eu fiz uma TCC sobre isso, meu TCC. E eu falei sobre isso lá no mestrado, na seleção, né? Olha, eu sou formado em administração, mas, por exemplo, meu TCC foi sobre a gestão de um clube de leitura. Como que um clube de leitura organizado a partir de uma ideia de gestão poderia dar certo. E aí elas gostaram desse argumento e eu passei no mestrado. E hoje eu estou no mestrado, eu já fiz a minha qualificação agora em junho e eu vou fazer minha defesa agora em dezembro. E o meu mestrado eu estudo sobre 3 professores aqui de Goiânia que ministram aulas para crianças imigrantes e refugiadas. São professoras do ensino fundamental, primeira etapa, que vai do 1º ao 5º ano. E essas 3 professoras, elas ministram aulas para crianças de Venezuela, que no caso é uma criança refugiada, da Bolívia e de Cuba. Então, essas são a realidade dessas professoras. E nessa pesquisa, eu trabalho com o conceito de saberes docentes. O que são saberes docentes? São aqueles saberes que o professor mobiliza em sala de aula com os alunos. E, geralmente, esses saberes, eles aprendem na formação inicial. Então, o saber pedagógico. O que seria saber pedagógico? Seria as teorias pedagógicas que ele aprendeu no curso de licenciatura em pedagogia. O saber didático, o saber da aula, também ele aprendeu na formação inicial. O saber tecnológico, esse professor ele utiliza algum recurso tecnológico para dar aula para essas crianças refugiadas. Um outro saber que eu analisei foi o saber político e social. Por exemplo, uma professora chegou para mim, numa entrevista que eu fiz com ela para o mestrado, e falou: Rômulo, a legislação brasileira dá o direito à criança imigrante e refugiada em estudar numa escola pública. Beleza, mas e daí? O fato da criança estar na escola não quer dizer que ela está incluída na escola. O fato de haver lá na legislação que a criança tem direito à educação não quer dizer que nós, professores, temos apoio do governo para dar aula para essas crianças. E olha, pessoal, eu estou falando de 3 professoras somente, e as 3 professoras davam aula para salas de 30 crianças, sendo que muitas não estavam alfabetizadas, tinha crianças com necessidades especiais, e no meio
desse contexto, as 3 recebem crianças imigrantes e refugiadas falando a língua de origem, ou seja, não falavam português, falavam apenas espanhol. Então, imagina dar aula para uma criança que só fala espanhol, sendo que você tem mais 30 crianças para dar aula. E a professora não tem nenhum respaldo político ou de formação continuada. Então, isso aí é um saber que eu analiso também, um saber político e social. Então, a minha pesquisa ela é dentro desse conceito, saberes docentes, e as categorias que eu analiso são essas, né? O saber pedagógico, o saber didático, o saber político-social e o saber tecnológico, que envolveria aí a utilização de softwares e aplicativos para dar aula. E o mestrado eu termino esse ano, com fé em Deus, e ano que vem já estou projetando um doutorado já. Se assim eu conseguir. Eu até comentei com a minha orientadora que eu fiz uma questão até ousada, né? A minha banca, geralmente, geralmente quem escolhe é a orientadora, mas ela permitiu que eu escolhesse a minha banca. E eu escolhi uma professora que eu já quero para o doutorado. Porque aí seria a forma mais fácil dela me conhecer. Aí eu até brinquei com a minha orientadora, né? Que se o trabalho fosse muito ruim, eu já perderia todas as minhas chances com ela, né? Porque já na banca ali ela me detonaria e nem queria saber de mim para o doutorado. Foi um risco, mas foi um risco que deu certo, né? E que ela acabou gostando da minha pesquisa, elogiou, inclusive na qualificação ela até já deu uma ideia para o doutorado. E ela vai estar na minha banca de defesa. E depois que eu defender, eu vou dar o choque nela, né? Ver se ela se interessa pelo tema e se interessa em me orientar para o doutorado, mas eu já estou engatilhando já para o doutorado no ano que vem, se eu passar na seleção também, tem isso. Mas assim, com o mesmo tema, com o tema da migração, com o tema do refúgio, e como vocês já podem perceber, na minha vocação é docência, pesquisa, eu ambiciono dar aulas futuramente na área da educação mesmo, né? na área da educação, tanto licenciaturas como na própria pedagogia. Eu estou fazendo pedagogia hoje, junto com o mestrado. Eu faço pedagogia pela Unip, para ter o diploma de licenciatura e o diploma de mestrado assim verticalizado, que fala, né? E, então, é isso, a minha história. Mas sabendo assim que tudo começou lá na Facel, alguns anos atrás, lá no curso de administração. Eu sou muito grato. Eu até brinquei, Mauro, que hoje também seria bom até fazer alguns agradecimentos públicos, né? Então, acho que durante a minha fala já fui fazendo alguns aqui. Mas você sabendo assim, que essa questão do propósito, eu ainda estou descobrindo. Eu acho que é uma descoberta, é um processo, né? Eu acho que você nunca vai chegar ao fim. Por mais, por exemplo, que eu chegue a dar aula numa universidade federal um dia, que é o que eu desejo, mas aí eu sempre vou querer algo mais, né? Então, por mais que nosso propósito seja aquilo, mas sempre vai estar correndo atrás dele e atrás de outros propósitos que sejam vinculados a esse propósito maior. Por exemplo, só para poder finalizar aqui, 42 minutos. Ano passado eu dei um curso de verão na UFG em Catalão, sobre o ensino a crianças imigrantes e refugiadas. E foi um curso de um mês. Minha orientadora pediu, eu dei esse curso de verão junto com ela. E depois do curso de verão, curiosamente, 2 alunas da graduação em pedagogia me chamaram para eu ser o co-orientador do TCC delas, que elas queriam fazer sobre educação para crianças imigrantes. E hoje eu estou co-orientando elas, e elas serão as primeiras alunas de graduação de toda a faculdade a estudar esse tema na pedagogia. Eu espero que seja as 2 primeiras de muitas outras que virão. Mas, assim, até essa experiência de orientador, já estou tendo já durante o mestrado. Então, para mim tem sido uma experiência muito boa e eu espero continuar nesse caminho, nesse propósito. É isso. Obrigado. Obrigado, Rômulo. Acho que eu vou passar a palavra para a professora Maura, e aí depois a gente abre, né, para as participações, para os questionamentos, né? O pessoal que quiser tirar alguma dúvida, conhecer um pouquinho mais aí
da história do home e, né, depois a gente faz o fechamento. Então, Ô, Francinauro, só um minuto. Como é que eu cancelo aqui os slides aqui? Só para ver todo mundo. Você pode ir em... Deixa eu ver se eu mesmo consigo aqui. Ah, tá. Eu tenho a tela inteira aqui para mim. Ó. Ah, sim. Melhorou. Pronto, desculpa. bom, Rômulo, eu gostaria de primeiro te agradecer, né, por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. Eu brinco que se não fosse, eu acho que tudo na vida tem os pontos positivos e os negativos, né? Não são só flores e nem só espinhos, né? A vida. E eu falo que uma dos pontos positivos desse momento, né, de pandemia que a gente está vivendo é essa facilidade que a gente descobriu, né, do uso da tecnologia. E fazendo isso de forma tão tranquila, assim, né? A gente consegue fazer. Então, por exemplo, talvez se não fosse esse momento, você não estaria com a gente aqui hoje, né? Mas a situação nos conduziu para esse momento. Então, eu penso que às vezes a nossa vida ela vai sendo construída de forma natural. E você até fez uma fala sobre isso, ou às vezes de uma forma sobrenatural que a gente não entende muito bem. Hoje eu estava conversando com o Francinaldo a respeito disso, eu falei, de repente a gente nem tem muita noção da realidade do que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia, né? Que a gente discute tanto sobre isso, esse momento, todas as falas ultimamente estão sendo voltadas para isso. Eu falei, de repente a gente não tem muita noção do que de fato nós estamos passando e só vamos ter daqui um tempo, né? Mas de qualquer forma, eu penso que esse é um fator positivo e que esse momento ele aconteceu por um motivo assim, né, específico, talvez natural ou sobrenatural, mas nós estamos aqui conversando sobre isso. E então eu queria te agradecer por ter tirado um pouquinho do seu tempo e estar aqui falando com a gente, contando uma história tão bacana, tão bonita, que ele não contou nem 10%, né, Ó, parece que houve um probleminha com a Maura. Ó, ela já Gente, voltou. só eu que saí, é? Foi. Engraçado, muito Pode ser a interessante. internet. Ele não, como eu estava dizendo, ele não falou nem 10% da história dele, mas ele já conseguiu falar um pouquinho aqui para nós. E quando nós pensamos no nome dele, né, para vir, não foi assim aleatório, né? O Rômulo, não. Foi justamente pela história, né, que ele vem construindo. Porque como ele disse por vários momentos, que esse momento me marcou, aquele ali me marcou, enfim, a vida da gente é construída, né, dessa forma. Mas eu me lembro de uma situação que, às vezes, eu falo assim, ele poderia não ter se tornado nada. Aliás, ele tinha tudo para não ter se tornado nada, né? Mas ele usou a vida, assim, as oportunidades dele de uma forma muito inteligente. E isso serve de exemplo para nós. Eu me lembro que quando ele trabalhava na Samar, quem é aqui de Rubiataba, ele já até comentou, conhece a Samar. Quem não é daqui de Rubiataba, ele já comentou sobre a Samar, né? Mas quando ele trabalhava lá e ele estudava, ele lá por ser um orfanato, então era cheio de regras, né? Enfim. E tinha horário de acordar, horário de dormir, e a partir desse momento não podia mais ficar com lâmpadas ligadas. E aí ele sempre ia estudar no banheiro, porque ele não tinha, ele não podia ligar a lâmpada, né? Era uma regra do orfanato. Aí ele ia para o banheiro e estudar.
Então, e ele trabalhava o dia todo, estudava à noite, e mesmo assim ele chegava da faculdade e ia para o banheiro estudar. Imagina, né? Eu fico refletindo sobre essas questões e pensando assim, às vezes a gente reclama de coisas muito menores, né? E de situações muito, talvez até simples, né? E é bom a gente conhecer essas histórias justamente para perceber que se alguém, ontem eu falei isso, eu estava conversando com alguém, ainda falei, se nas bancas de qualificações que nós fizemos, eu até fiz esse comentário, se alguém conseguiu, por que eu não posso conseguir, né? Então, naquela situação, naquele momento, naquela dificuldade, de estar em um lugar que ele tinha que obedecer certas regras e que não tinha outra condição, não tinha outra forma dele estudar. Então, a forma que ele tinha era aquela. O que ele fez? Ele usou o que ele tinha em mãos naquele momento. E se vocês pararam para analisar e para prestaram atenção, né, na fala dele, foi uma construção, tijolinho por tijolinho, né? Construção, não foi assim, ele entrou na faculdade, aí, né, bum, né, explodiu, e aí as portas se abriram e tudo deu certo na vida dele. Não, foi uma construção, né, nesse caminho, nesse caminhar. Então, primeiro ele foi querendo desistir da faculdade, enfim, mas superando essas dificuldades, e hoje ele está, né? E está, já construiu muita coisa. Ele passou em uma seleção boa, ele está em um lugar bom trabalhando, ele casou, né, Rômulo? Tem uma família, né? Está construindo uma família, Sim, eu sou casado com né? a Ludmilla e padrasto da Luísa, de 8 anos. Imagina, pois é. Então, assim, já está, né, já construindo muita coisa, né? Então, a gente percebe que, de fato, e quando eu conversava com ele, eu falei, Romulo, eu queria que você falasse sobre isso, porque me parece que é mais ou menos isso que você faz. Ele é muito humilde, né, gente? Ele não, o Romulo é muito humilde. Ele falou assim, eu tento fazer, né? Mas raramente eu consigo, né? Mas não. A verdade é que ele vem construindo mesmo assim, com muito propósito, a carreira dele. E é uma carreira desafiadora, né? Que ele escolheu na área da docência, pesquisa. E é interessante a gente até comentar sobre isso. Eu acho que eu estou até falando demais, né? Daqui a pouco eu vou passar a palavra aí. Mas eu queria só falar a respeito dessa questão da pesquisa, porque olha quando ele comentou lá, né? Ele falou assim, olha, eu fui fazer o concurso do IF e aí eu não estudei as questões específicas, né? Que ele disse o seguinte, olha, se eu não conseguir fazer uma prova do que eu estou estudando, aí pode morrer, né? Pode acabar mesmo, né? Senão, eu já estou estudando sobre isso. Por quê? Porque toda a vida ele levou muito a sério o que ele estava fazendo. Então, ele não foi para a faculdade para, não, né? Vou, né? Ele foi com objetivo, ele foi com, ele estava pensando, preocupado, né, com a carreira dele. E tanto é que quase que fecha a prova, né, de específica, as questões de específica. E isso é resultado de quê? Da sorte, do acaso. Nossa, poxa, o Rômulo, né? Olha, teve muita. Olha que legal. Para ele a vida é mais fácil. Não é a questão de ser mais fácil para ele. Ele levou a sério o que ele estava fazendo. Então, isso quando a gente pensou, né, em convidá-lo, foi justamente por essa seriedade, conduzido a carreira dele, por essa seriedade desenvolvido certos de um valor assim muito grande. Então eu tenho para mim, Rômulo, que de fato você tem trabalhado isso com muito propósito, mesmo você não conseguir fazer todo, às vezes você não tem percebido, mas a gente percebe isso
que você tem feito isso com muita excelência, né? Então, parabéns pelas conquistas, parabéns aí pela sua história, né? Pela sua fala. E é isso, né? Continuar que o ano que vem, doutorado e a vida segue. E é assim mesmo, né? E a gente está aqui para correr atrás e conquistar aí o que Deus já proporcionou para nós, né? Eu vou passar a palavra para o Cláudio, ele levantou a mãozinha ali, ó. Ele tem 6 minutos. Não, mas a gente pode entrar novamente, porque o link vai estar aberto ainda, né? Vai. Boa noite, professora Maura, professor Francinaldo, alunos da Faculdade Evangélica de Ubiataba, convidados. Boa noite, Rômulo. Prazer enorme te ver aqui. Faz tempo que nós não nos encontramos, faz tempo que nós não conversamos, mas eu não vi sua fala por completa, mas os trechos que eu pude acompanhar, passou um filme na minha cabeça, principalmente do tempo de Ubiataba, né? Que eu pude acompanhar a sua vida aqui em Ubiataba, graças a Deus, pude acompanhar uma boa parte dela, né? E fico muito feliz com a pessoa que você se tornou, com o grande profissional, com o grande homem que você se tornou, né? E isso mostra que a educação faz algum sentido, né? Que a educação ela realmente tem um papel diferente, porque se você tivesse desistido desse caminho, talvez não tivesse virado isso que virou, né? Talvez, sei lá, né? Alguma coisa de muito errado pudesse ter acontecido. Então, sim, com certeza. Então, é um prazer muito grande estar aqui te ouvindo. Quero falar também para os nossos alunos, né? Igual a Maura falou, só a gente que acompanhou a vida do Rômulo aqui na faculdade, o começo dessa vida, né? Sabe o quanto ele batalhou, o quanto ele correu atrás, o quanto ele se dedicou, e hoje colhendo frutos, né? Assim como todos nós aqui temos as nossas atividades, temos os nossos afazeres, mas certeza que lá na frente a gente vai colher muitos frutos provenientes da educação, né, que a gente recebe, da educação que a gente põe em prática, né? Só receber educação hoje não faz muito sentido se a gente não pôr em prática, né? Então, muito obrigado, Rômulo, por estar aqui compartilhando. Eu gostaria de falar um monte, mas o nosso tempo aqui está curto e eu estou numa outra sala também, estou me dividindo aqui. Passei só para te deixar um abraço mesmo e dizer que foi muito bom te reencontrar. Obrigado, Cláudio. Eu agradeço, professor. Estava até comentando aqui da época que o senhor me indicou lá para a usina e que mudou assim, totalmente a minha vida. Não sei se o senhor pegou essa parte da fala, Não, mas foi assim, foi algo que me marcou muito e que foi também um episódio responsável em assumir o concurso no IF, né? Depois o pessoal da usina me ajudou também, até financeiramente. E eu devo isso também ao senhor também. Imagina, esforço só seu. Obrigado, professor. Obrigado mesmo. E bom ver o senhor. Um grande abraço. Abraço. Tchau, Mauro. Tchau, Rosinaldo. Tá bom. Obrigada, Cláudio. Vamos lá, pessoal. Eu vou dar uma sugestão, né? A gente tem só 3 minutinhos aqui, né? E eu imagino que, de repente, alguém tem alguma pergunta, né? Tem sim. Então, eu vou pedir, por gentileza, eu vou encerrar essa transmissão e aí eu peço para vocês entrarem novamente, para a gente não cortar, né, a resposta ou a pergunta, né, no decorrer. E aí, vocês entrando, a gente já dá continuidade aí com espaço de perguntas, né, para a gente poder encerrar aí, né, as nossas discussões. A gente tem, né, um conjunto já de informações, bastante exemplo aí da jornada do Rômulo. Eu acho que dentro dessa jornada tem muita coisa que a gente pode explorar ainda das experiências dele, ok? Mesmo eu vou encerrar. link, né? Podem entrar no mesmo link, tá? Eu já vou estar aguardando aqui. É só um tempinho mesmo de eu reabrir a sala e aí vocês já podem entrar normalmente, ok? Tá bom.